intitula-se Semeadura. Selecionemos a semente que haveremos de lançar no solo da vida. O homem é sempre escravo de sua própria semeadura. Ninguém colherá flores plantando espinhos. Toda semente germinará no momento que lhe for propício. A boa semente, embora solitária na gleba em que germina, haverá de se multiplicar nos frutos que produz. A sementeira do bem sobre a terra reclama cultivadores de boa vontade. A rigor, a existência do homem no mundo é a semente que ele deixa plantada para a posteridade. Seja no bem ou no mal, os espíritos reencarnam para colher, no tempo, o resultado da própria semeadura. Diante da lei divina, ninguém se apropria da sementeira alheia. Existem homens que, infelizmente, não passam de figueiras sem frutos, qual aquela com que o Mestre exemplificou aos apóstolos a necessidade de uma vida útil. Semeemos sempre, não nos esquecendo de que o crescimento da semente será dado por Deus. Então, diante dessa página, nós vamos aqui elevar os nossos pensamentos a Jesus, convidando para que possa estar conosco nessa sala virtual, com tantos companheiros queridos, amigos da nossa casa, Júlia Olivier, do nosso grupo espírita Júlia Olivier. Esse trabalho que tem sido desenvolvido através da tecnologia, nos permitindo essa aproximação com criaturas não só da nossa querida Macaé, mas também de várias cidades do nosso querido Brasil e até companheiros de fora do país. É uma grande alegria, Senhor, estarmos aqui contigo, diante da tua presença, da tua misericórdia, da tua luz, elevando os nossos pensamentos para chegarmos numa condição de estarmos na tua presença, Senhor. Sabedores de que dissestes que quando um ou mais estivesse reunido em teu nome, que ali tu estarias. Reunidos estamos, mesmo que virtualmente, mas nessa conexão eletromagnética que nos envolve a todos, formando um só coração, um só pensamento, nessa casa de trabalho, nessa casa de amor, que nos recebe a todos, nessa casa que hoje não tem mais paredes, que ela se amplia, se agiganta e que se coloca na casa e no lar de cada companheiro aqui presente. Querido Jesus, que nesse instante, essas vibrações amorosas vindas desses corações fraternos e especialmente, Senhor, diante da espiritualidade maior, desses tarefeiros do bem que nos inspiram, que estão conosco, coordenando esse trabalho, fazendo todos os bastidores espirituais que a nossa casa se propõe, levando, Senhor, o amparo, a proteção, o lenitivo da tua bênção a cada coração que sofre, a cada lar que sofre, a cada dor, Senhor, em diversos lugares, não só nos hospitais, mas também nos asilos, nos manicômios, nos presídios, ao relento, onde quer que haja alguém em sofrimento, Senhor, que a tua luz se faça, que o seu amor seja o medicamento, seja a cura, seja a transformação. E que esses benfeitores que em teu nome levam esse amparo possam chegar a cada leito de dor, a cada lar em desarmonia, a cada criatura que passa por qualquer que seja a dor, de forma moral, física e espiritual. Enfim, Jesus querido, aqui estamos, na certeza de que essa reunião realmente irá nos aproximar. O tema a ser proposto será um tema de grande relevância e nós te pedimos, Senhor, que ampare nosso querido Marcos Túlio, nosso filho querido, que se coloca também
na proposta de estar aqui comungando do seu conhecimento, socializando as suas informações para nos aquecer, para nos aproximar e para nos enriquecer de conhecimento. Que esses amigos espirituais possam inspirá-lo, possam estar ao seu lado, dando-lhe todas as condições necessárias para que o trabalho seja realizado. E assim, Jesus, em teu nome, na tua presença, desses queridos companheiros da Colônia Verde Esperança, a qual estamos ligados em nossa casa da Bicuda, nós te pedimos permissão para darmos por iniciada a nossa reunião na tua santa e doce paz. Muito obrigada, Jesus. Que assim seja. Nesse instante, então, passamos a palavra ao Marcos Túlio, que é uma prata da casa, trabalhador da nossa casa já há algum tempo, participa dos estudos da reunião de quinta-feira, junto com o Edson, reunião de estudo e prática mediúnica. Então, ele hoje vai apresentar o tema infância e seu papel no retorno à vida corporal. Então, meu filho, está contigo a palavra, que Deus te abençoe. Boa noite. Me escutam bem aí? Faz um sinalzinho aí só para eu... Sim, tudo bem. Tá, Estou te ouvindo bem. Boa noite. Boa noite. Alto e claro. Tá joia. Nossa, tanta gente querida aqui que a gente fica até mais seguro, né, da tarefa. Bom, é com um misto de alegria e gratidão que eu estou aqui nessa noite. Na nossa casa, Júlio Olivier, que eu tentei vir uniformizado aqui. É a casa que acolhe e abraça a todos, de todas as formas. Quando a gente não pode estar na Bicuda, a gente está no Lar de Maria. Quando a gente não pode estar no Lar de Maria, a gente está aqui virtualmente, né? É mais uma prova da misericórdia divina, da providência divina, de que o que nos une é o seu amor e a importância e necessidade de estarmos sempre unidos, né? Então, muita gratidão por tudo isso. Nós temos um irmão trabalhador da Seara Espírita, Carlos Alexandre, que já participou conosco aqui algumas vezes, e ele sempre cita que quando alguém é convidado a falar alguma coisa, o maior privilegiado é ele, é essa pessoa, porque, de alguma forma, a gente tem que buscar, né, alguma coisa para poder refletir aqui. E ele também fala, e eu concordo, que o primeiro ouvido a ouvir o que está sendo dito é o meu. Então, vocês podem ter certeza que eu sou o que mais preciso escutar tudo isso aqui que a gente vai conversar hoje. Eu queria fazer 2 combinados com vocês. O nosso irmão Gustavo, grande trabalhador aí da causa espírita, nosso consultor em tecnologia e também doutrinário, é um grande estudioso, ele colocou ali, talvez para me motivar, o termo palestrante, mas eu queria combinar, o primeiro combinado com vocês é o seguinte, nós vamos tirar esse termo palestrante, eu me coloco aqui como dialogador, que é um estágio que eu estou fazendo na reunião de quinta com o professor Edson, eu fico mais à vontade com esse termo. Né? E como dialogador, com perdão da redundância, a gente está aqui para dialogar. Então, o segundo combinado é a interação de vocês, para ficar um diálogo, né? Senão vai ser um monólogo. Eu estou com uma listinha que eu fiz aqui, daqueles que eu me sinto à vontade de fomentar a participação, mas todos estão convidados. Caso alguém não abra o microfone, eu vou selecionar aqui, vou ter a certeza da interação de vocês. Né? Bom, o tema que a gente vai bater um papo hoje, a infância e o seu papel no retorno à vida corporal, quando a nossa irmã Miriam, que me conhece desde o ventre, né, ela já falou aí que eu sou primogênito, isso é uma das grandes alegrias da minha vida, quando ela falou, olha, o tema fica a seu critério, eu tenho certeza que por intuição veio de imediato. Os motivos dessa intuição, talvez eu vá saber mais lá na frente, né? Mas esse tema do papel da infância, ele é voltado aos pais, é voltado aos avós, é voltado a todos aqueles que se propõem a encaminhar os espíritos que estão retornando. Né? E
como não é segredo para ninguém, e se for aqui eu declaro, eu estou me preparando junto à minha esposa Poliana, né, para assim que Deus permitir, a gente iniciar nessa tarefa aí da paternidade, da maternidade. Então, me chamou muita atenção falar desse tema. Ele é baseado no ESD, um capítulo importante do ESD lá. Quem não conhece, é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, uma revisão bibliográfica que já existe há 37 anos, com todas as obras básicas da doutrina e tantas outras obras também, de Emmanuel, André Luiz, psicografados por Chico, Divaldo, enfim, né? Então é isso, vamos bater esse papo. Eu vou contar com a colaboração do nosso irmão Gustavo, que vai compartilhar a tela para a gente aí. São poucos slides, mas para a gente ir interagindo aí também. Bom, a infância e o seu papel no retorno à vida corporal, né? É importante a gente combinar também que o objetivo específico aqui não é a gente conceituar infância, conceituar o termo criança, não. A gente precisa buscar entender a justificativa, né? Justificar a passagem do espírito pelo estado da infância. Esse capítulo do ESG, ele fala da reencarnação e tem temas interessantíssimos. Eu até me proponho aqui, numa próxima ocasião, já me candidato a tal, se for aprovado no teste hoje, para falar também de planejamento reencarnatório, que é uma etapa anterior, né, obviamente, à reencarnação. Enfim, é um capítulo riquíssimo e que vale a pena conhecer. Por favor, Gustavo, pode passar. A gente vai, nesses 2 primeiros slides, não necessariamente, como eu falei, conceituar os termos infância e criança, mas é a tentativa de entender o que se fala disso um pouco fora da doutrina, né? Então, Piaget, que dentre tantos atributos, ele pode ser considerado, sim, pensador em educação, ele nos fala que as estruturas cognitivas e afetivas da criança são qualitativamente diferentes das estruturas cognitivas e afetivas do adulto. Eu quero que vocês observem aí, né, que nós observemos a questão dessa diferença e do molde que pode ser dado. A gente vai falar muito de molde aqui, né? Pretende falar muito de molde nessa nossa conversa. E o próximo slide já é Freud, conhecido por todos, né? Que ele nos afirma que a criança adentra no universo moral ainda muito cedo, à medida que percebe falhas decorrentes de suas necessidades, falhas necessárias e estruturantes. Então, mais uma vez, a gente pode entender essa questão do molde que os mais velhos precisam dar aos mais novos, quando Freud nos afirma aí essa questão moral. Bom, antes do próximo slide, nós vamos passar a primeira provocação. Eu vou perguntar... Vou começar por Gustavo. Gustavo, para a gente falar de retorno à vida, de falar de infância, a gente precisa falar de reencarnação. Justo. Na sua opinião, qual o objetivo de reencarnar? O objetivo de reencarnar? Eu diria que é para nós melhorarmos como fazendo bem, ajudando o próximo. É isso que eu responderia. Tal qual uma criança espiritual ainda que sou, eu respondo assim. Perfeito. Então, assim, mais uma prova de que você é muito estudioso, porque o próximo slide traz uma questão ali do Livro dos Espíritos, né, que é a questão 167. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde há justiça? Então, assim, eu acho que a gente pode concluir que a reencarnação é uma das tantas, mas talvez uma das maiores provas da justiça divina, né? Que nos dá o livre-arbítrio de caminharmos e, ao mesmo tempo... Alô? Acho que eu caí, né? Eu não, estamos te ouvindo. E, desculpa, ao mesmo tempo, enfim, quando não aproveitando as oportunidades, retornarmos, né, para reparar todas essas questões.
obviamente que o ideal é que a gente aproveite melhor para poder caminhar e colaborar com os próximos. Gustavo, não está aparecendo aqui para mim a tela. Você tirou o compartilhamento? Não. Alô? Tirei não. Tá aqui, ó. Vê se vai. Desculpa. Tá. Foi? Bom, vamos lá, foi. Próximo slide. E aí, Poliana, que ontem foi a minha cobaia, ela gostou muito das fotos. Falei, não, vamos trazer fotos bonitas aí, fotos de criança, para poder a gente entrar no clima, né? Então, o primeiro slide aqui, a primeira observação falando mesmo do tema, nos traz a união da alma com o corpo, né? E essa união, ela começa a ser dada no momento ali da concepção. Ela começa a ser dada, ela se consolida, de fato, no parto, né? Todo o período da gestação, o espírito está ali ainda ligado, obviamente que muito mais ligado ao plano espiritual do que a matéria, e durante a conversa a gente vai ver que na infância também. Mas essa união é importante a gente entender que ela começa a ser dada na concepção e se consolida, de fato, no parto. Uma questão que eu achei interessantíssima aqui, que a doutrina nos ensina, eu particularmente não sabia, é que o primeiro choro da criança, né, ela tem um significado muito importante. A doutrina nos mostra que é para estimular, vejam bem vocês, o interesse da genitora aos cuidados. Então, é o primeiro despertar, obviamente, da mãe, nem sempre o pai está ali do lado, dos primeiros cuidados, né? Então, acho que isso é uma prova inequívoca da sabedoria, da providência divina. E aí, o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4, falando sobre essa união da alma ao corpo, nos traz o seguinte: e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, ficando por certo tempo numa espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades permanecem em estado latente, né, adormecidas. É necessário esse estado de transição para que o espírito tenha um novo ponto de partida e para que esqueça, em sua nova existência, tudo aquilo que a possa entravar. Mais uma das tantas provas da justiça, da providência divina. A encarnação nos dá essa oportunidade do esquecimento, principalmente na primeira infância ali, de tudo aquilo que a gente eventualmente malbaratou, das nossas más inclinações, de tudo aquilo que a gente não conseguiu cumprir como tarefa planejada em outras existências. E nesse primeiro momento, né, nessa primeira infância, existe esse estado latente das nossas faculdades. Pode passar, Gustavo, por favor. E aí vem outro questionamento aqui para a gente refletir. E aí eu vou perguntar com todo carinho para a tia Carla. Depois eu conto a minha história com a tia Carla, se der tempo. Tia Carla, por que temos que passar pelo estado de infância, na sua opinião? Marcos Túlio, eu acho que é um processo que a gente precisa se preparar para amadurecer, né? Até as nossas, como é que eu vou dizer? O nosso corpo para poder receber, porque o espírito, né, não é a criança, né? Já é um adulto, pode ser até um velhinho, né? Que já muitas vezes. Eu acho que a infância é uma preparação tanto orgânica quanto espiritual para a gente poder ingressar nessa nova oportunidade. Perfeito. Para quem não conhece, falou aquela que é mãe, vó, que foi mãe sendo tia, é mãe sendo tia, é neta, é bisneta. Então, de infância, ela entende bem. E a professora também. Tia Carla, concordando com tudo que você falou e ainda trazendo o Evangelho segundo o Espiritismo, nos fala o seguinte: durante o tempo em que seus instintos se conservam amodorrados ou novamente adormecidos,
ele é mais maleável e, por isso mesmo, mais acessível às impressões capazes de lhe modificarem a natureza e de fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa que incumbe aos pais. Lembra que a gente falou do molde, naqueles slides anteriores? Com todas as suas faculdades intelectuais e morais adormecidas, os pais, os avós, essas figuras fundamentais, conseguem trazer o molde, conseguem trazer os aspectos principalmente morais, para que aí sim o espírito tenha condições de, no despertar das suas faculdades, que a gente vai ver aqui, que é ali já na adolescência, ele tenha condições de equilibrar, né, tudo aquilo que ele traz e que não lhe faz bem. Por favor, Gustavo. Eu quero agradecer a interação, hein? Eu vou continuar provocando. Bom, pode botar a primeira pergunta, por favor. E agora, bom, essa primeira pergunta eu vou acabar respondendo porque eu acabei dizendo aqui, né? Até que idade o espírito fica adormecido? Adormecido de todas as suas faculdades intelectuais e morais. É ali exatamente no início da adolescência, e o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 11, traz o seguinte, que é... Só um momento. A infância começa com o nascimento. Compreende o período de desenvolvimento da personalidade, iniciado no parto e completado com a chegada das primeiras manifestações da puberdade, marco inicial da adolescência. Todo mundo aí que é pai, que é mãe ou que já passou pela adolescência sabe do que a gente está falando. Durante o período de infância, a criança não só muda com a idade, como revela características individuais cujo ritmo varia de indivíduo para indivíduo. Então, o espírito ele fica adormecido até esse aflorar ali da adolescência, da fase pré-adulta, como queira, para que aí todas aquelas impressões, todos aqueles ensinamentos, todo o molde possa ser equilibrado com tudo aquilo que a gente faz, sabedores que somos. E a gente está reencarnado num orbe de provas e expiações. Eu acho que a gente tem mais erros do que acertos. Vamos chegar lá. Próxima pergunta, Gustavo, por favor. Que aí eu vou fazer para minha querida tia Carmen Sinira. Tia Carmen, o que o ser reencarnante herda dos pais? Tia Carmen, libera o microfone aí, estou te chamando. Oi. Na sua opinião, Faz a como pergunta mãe, de avó, Faz a... como mãe, avó, tia, que é mãe de todos nós, o que o ser reencarnante herda dos pais, na sua opinião? Olha, ele já traz em si a parte dele espiritual, ele já vem com uma carga espiritual. Agora, à medida em que ele, né, é educada na família, ele entra na estrutura familiar. E aí ele recebe, né, toda a instrução ou a educação que a família determina, né, que é de acordo com o que ela conceitua, né? E cada filho, né, é de um jeito, depende do adiantamento espiritual. Nem todos vão captar aquilo da mesma forma, né? É como disse Cecília Meirelles, né? O vento é o mesmo, mas a resposta é diferente em cada folha. É isso. Tá bom? Obrigado, tia. Tá vendo como é que é bom a gente conversar com a professora? Só para complementar o que a tia Carmen falou, ela está corretíssima, o Evangelho nos traz que as diferenças individuais observadas nas crianças resultam da carga genética herdada dos pais, da educação recebida e das tendências instintivas, das ideias inatas que o espírito traz ao renascer. Próxima pergunta, por favor, Gustavo.
Eu vou pedir agora a Marialva para nos ajudar a entender e justificar por que a infância é um período de repouso do espírito, Marialva. Outra professora, hein? Olha a intuição que eu estou recebendo aqui. De uma certa professora também. Não sei não, Miriam. Por que... Repete para mim, por favor, querido. Sim, Marialva. Justifique por que a infância é um período de repouso do espírito. Difícil. Eu achava que essa criança ela já vinha com uma carga, além da carga genética, ela já trazia, embora esquecida, alguma coisa, né? Algum conhecimento, alguma carga espiritual. Uma carga espiritual. Agora, eu sei, por exemplo, eu ouvi a vida inteira que a gente, como mãe, a gente tem até os 7 anos de idade, 6, 7 anos, para moldar esse espírito. Essa criança que, às vezes, ela vem com uma tendência assim, mais egoísta, uma tendência mais agressiva, uma tendência mais... assim, para o outro lado, a gente tem esse período para estar encaminhando por conta disso, até que a gente coloca na aulinha de moral cristã para ter essa iniciação. Agora, esse Marialva, quem vai me esclarecer é você. Não, você está corretíssima. Eu só vou complementar o que você falou aqui, no capítulo 5 do Evangelho, no item 11, fala para a gente o seguinte: é importante destacar que a memória integral das experiências reencarnatórias encontra-se bloqueada, por isso o repouso do espírito, a fim de que o espírito possa melhor aproveitar os benefícios objetivados pela reencarnação. Mais uma vez, o molde que a gente está falando aí, que você nos trouxe muito bem. Com efeito, a lembrança das questões passadas traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente ou então exaltar-nos o orgulho e, assim, entravar o nosso livre-arbítrio. Haroldo Dutra Dias, numa das palestras dele, que Laura sempre nos incentiva a assistir, fala de maneira muito, muito bacana. Ele fala: olha, aquele menininho, aquela menininha que você arruma todo bonitinho para levar na evangelização, para ir ali, para ir acolá, que você tem tanto amor, que você, né, troca ali tanta ternura, a gente não sabe exatamente o que foi para a gente e o que a gente foi para ele outrora. Mais uma prova da providência divina, da misericórdia, para que a gente se reencontre, né, e possa caminhar juntos. Se já formos afins, nos afinizarmos ainda mais. E se não formos, aproveitar essa oportunidade. Gustavão, mais uma pergunta, por favor. Essa daqui eu guardei para Laura Brejão, nossa mamãe aí da década, vou chamar assim. Laura, por que é mais fácil moldar uma criança? Ai, Marcos Túlio, difícil essa pergunta, hein? Bom, eu vou pela sua informação aí. Eu acho que se o espírito está adormecido, justamente para poder aproveitar os novos ensinamentos, fica um pouco mais fácil moldar a criança, porque esse espírito ainda está adormecido, então você consegue colocar mais informação nesse chip aí, digamos, né? Acho que depois que entra na puberdade e esse espírito começa a se manifestar mais, né, com as suas características principais, né, que ele vem carregando ao longo das encarnações, aí eu acredito que fica mais difícil. Todas as mães falam a mesma coisa, pais também, que da adolescência para frente é rezar mesmo, porque já fez o que tinha que fazer. Então, eu acredito que é por causa desse adormecimento do espírito. Então, você está certíssima, e, se me permitir, eu vou complementar aqui com a questão 213 do Livro dos Espíritos, que traz o seguinte: a infância ainda tem outra utilidade. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem, o que a gente já vem dizendo. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-la progredir. Concluindo,
Nessa fase é que se lhe podem reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Tal o dever que Deus impôs aos pais. Grifa-se, missão sagrada de que terão de dar contas. Vou repetir, aos pais, missão sagrada de que terão de dar contas. Assim, portanto, a infância é não só útil, necessária e indispensável, mas também consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. A doutrina nos mostra, nos ensina, que os pais têm que se esforçar. Minha mãe sempre diz lá em casa que os pais não podem desistir dos filhos e também não podem se culpar, muito menos se sentir responsáveis se, apesar de todos os esforços, os filhos acabaram não enveredando para o caminho do bem. Se você fez todos os esforços, você fez sua parte. Mas, se o esforço for além daquilo que você imagina que pode, e aí eu também escuto muito em casa, e prece de mãe, abre as portas do céu, o mérito vai ser muito maior, porque você foi além da dedicação, além do comprometimento. O amor que você nutre pelos filhos te fez vencer uma batalha que talvez nem fosse sua, porque você teria ali um limite para você, mas quando você consegue ultrapassar esse limite, o teu mérito é muito maior. E a tua evolução também vai ser muito maior. Laura, você está com o microfone aberto, você quer falar mais alguma coisa ou posso seguir? Ah, não, acho que você já fechou. Gustavo, próxima pergunta, por favor. Olha, essa aqui é muito interessante. E eu vou fazer para nosso amigo Guilherme Marinho, que está sempre ali com Pretinha acompanhando. Meu irmão Guilherme, por que as crianças apresentam aspectos de inocência, na sua opinião? Acredito que ainda não... vamos dizer assim, a personalidade de vidas passadas ainda não está se manifestando tanto, né? Ela está ainda com molde, assim, vamos dizer, mais maleável, né? Mais fácil de ser moldado e aceita melhor, né? Os exemplos, os conselhos e as coisas, porque ainda não tem opinião formada e está menos sujeita às características que tem do espírito, né? Perfeito. E todo mundo está percebendo que a gente está girando em torno do molde, né? Que precisa ser dado a essas crianças. Complementando, Guilherme, o que você falou, questão 300. Esses são os seres que Deus manda a novas existências. Para que não lhe possam imputar excessiva severidade, dá-lhes eles todos os aspectos da inocência. Ainda quando se trata de uma criança de maus pendores, né, de um espírito de maus pendores, cobre-se-lhe as más ações com a capa da inconsciência. E ainda diz o seguinte: não foi, todavia, olha o papel dos pais novamente, por elas somente que Deus lhes deu esse aspecto de inocência. Foi também, e sobretudo, por seus pais, de cujo amor necessita a fraqueza que os caracteriza. A gente sabe que olhar para uma criança inocente, né, com todas aquelas características, nos ajudam, sim, a nutrir mais sentimentos, a aumentar o amor ou a nascer o amor. Não são todos os pais que conseguem amar os seus filhos ali na gestação ou mesmo quando após nascer, né? A gente tem N casos aí que não fazem parte do nosso tema. Então, esse aspecto de inocência também é para os pais poderem, enfim, deixar brotar todo esse sentimento que é o que vai nortear a relação deles, ou é o que deve nortear a relação deles aí por toda essa existência e depois também, né? Por favor, Gustavo. Essa daqui eu vou fazer ao nosso professor Edson Galassi. Professor Edson, por que não há possibilidade de livre manifestação do espírito na infância? Mostra tua cara.
É muito complicado, né? Mas, se uma criança tivesse, né, o espírito da criança tivesse que se manifestar desde a infância, talvez os pais, com o impacto do recebimento da carga da criança, vamos dizer assim, do espírito, não tivesse condição de fazer esse molde da criança, ajudar essa criança, amar essa criança e entender a importância dela em suas vidas. Então, exatamente, é como se fosse um apagão que é dado ao espírito para que ele, enquanto está criança, fisicamente, ele, vamos dizer assim, possa ser amado e também usar esse tempo para, muitas vezes, já ir, vamos dizer assim, moldando os próprios pais a eles próprios. Então, é uma moldagem de duas mãos, de duas vias. Então, eu acho que é isso. É um pouco para não mostrar exatamente a que veio 100% a criança, porque nós não sabemos quem foi ele no passado, ou ela. E com isso nos impediria, como pais, avós, tios, de amar aquela criança, de acolhê-la, de moldá-la, de ajudá-la ao seu crescimento físico e também espiritual, que está ali, vamos dizer assim, naquele momento de estágio, de preparação para desabrochar. Acho que é por isso aí. É isso, Edson. Obrigado aí por tudo que você trouxe. E só acrescentando um pouco ao que você falou, a questão 380 do Livro dos Espíritos diz o seguinte: durante a infância, não há possibilidade da livre manifestação do espírito, porque, desde que se trate de uma criança, é claro que, não estando ainda nela desenvolvidos, não podem os órgãos da inteligência dar toda a intuição própria de um adulto ou espírito que a anima. Este, pois, tem, efetivamente, limitada inteligência, enquanto a idade lhe não amadurece a razão. A perturbação que o ato da encarnação produz no espírito não cessa de súbito, por ocasião do nascimento. Só gradualmente se dissipa com o desenvolvimento dos órgãos. Então, exatamente o que Edson falou. O desenvolvimento dos órgãos vai se dando naturalmente, do intelecto. E aí, quando o espírito se coloca em condições de livre manifestação, espera-se, mais uma vez, que esse molde já tenha sido bem dado, ou o que foi possível ser dado, para que aí essa livre manifestação seja para o bem, seja para tornar feliz a humanidade aí, de alguma forma. Gustavo, acho que a gente vai estar na última pergunta desse slide aí. Por favor. Muito interessante. E essa pergunta eu vou fazer para a minha querida Dona Inês, que está por aí, que eu já vi. Dona Inês, na sua opinião, a infância se dá em todos os mundos habitados? Oi, está me ouvindo, Marcos Túlio? Alto e claro. Pergunta mais difícil ficou para mim. Eu não sei se eu vou acertar, mas eu responderia que não. Em todos os mundos habitados, eu não sei se eu entendi bem a pergunta, mas eu estou me lembrando um pouco do estudo, do nosso estudo que a gente começou lá com o Edson. Então, assim, eu acho que... Pode colar, não tem problema não. Eu acho assim que a infância é a fase, né? É a fase do molde, né? É a fase que você falou da responsabilidade dos pais, né? Que cabe aos pais, a gente tem que prestar conta disso, não é? Que a gente tem que dar conta. Mas eu não entendo, eu não sei se eu não alcancei muito, mas eu entendo que a infância não se dá em todos os mundos habitados, porque tem, espiritualmente falando, eu acho que tem espíritos que eles já vêm com uma carga diferenciada.
Eles vêm com... Tanto que tem crianças diferentes uma das outras, entendeu? Eu não sei se eu estou no caminho que você, no sentido que você está dando, está procurando a resposta. Muitas vezes até entre filhos, né? A gente tem filhos que recebem a mesma educação, o mesmo amor, e eles despertam, desviam um pouco de comportamento infantil. Seria isso que você está me perguntando? Eu vou te dar 9,9 na resposta. E me daria nota 0 na resposta que eu tive ontem, porque também é um assunto novo para mim. A infância, como é no mundo de provas e expiações, que é o nosso e tantos outros também são, ela, de fato, dessa maneira, não se dá em todos os mundos habitados. Mas a infância, numa maneira geral, ela se dá, sim, em todos os mundos habitados. Só que quanto mais evoluído o mundo, o orbe, menor a infância, uma vez que você não tem mais muito o que moldar. Então, tem literaturas aí que mostram que a fase da infância nos mundos felizes e ditosos é de pouquíssimo tempo. E aí... Pode falar? Pode falar. Não, e a sagacidade, às vezes, do espírito, ele pode até confundir o preparo dos pais, porque, claro. Entendeu? Ele traz, né? Eu estou tentando lembrar um pouco do estudo que a gente teve em relação a isso. Então, assim, essa astúcia, essa sagacidade espiritual, muitas vezes pode cegar até o preparo dos pais para perceber tamanha a astúcia daquilo ali, né? Muitas vezes a gente vê entre filhos criados, filhos do mesmo ventre, tudo isso. Eu não sei se eu respondi o que você queria. Isso quando os filhos não vêm para dar o molde aos pais. Pois é, com certeza. Isso é um assunto para um próximo bate-papo nosso. E aí, para complementar o que a gente conversou aqui sobre esse ponto, o Livro dos Espíritos, na questão 382 ainda, fala o seguinte: o estado de infância parece ser uma lei de ocorrência universal nos diferentes mundos habitados. Porque quando Allan Kardec perguntou aos espíritos superiores, abre aspas, indo de um mundo para o outro, o espírito passa por nova infância? Como resposta, recebeu o seguinte esclarecimento: em toda parte, a infância é uma transição necessária, mas não em toda parte tão obtusa como no vosso mundo. Ou seja, quanto mais evoluído é o orbe, um tempo menor é a infância. Acho que a gente conseguiu chegar aqui num denominador comum. E agora, por favor, Gustavo, para ela que me fez essa convocação aqui de estar batendo esse papo com vocês. Miroca, que na intimidade a gente assim a trata, na sua opinião, qual a justificativa para o alto índice de mortalidade infantil existente em nosso planeta? Óbvio que você já deve entender o tom da pergunta, e aí nós não estamos falando aqui das questões da saúde física, né? Você, como uma profissional de saúde, tem também essa vivência. Estamos falando dos aspectos mesmo espirituais que acabam ali sendo causados por providência divina também em alguma questão física. Mas, nesse sentido, qual a justificativa para o alto índice de mortalidade infantil existente no nosso planeta? Na realidade, eu vou responder essa sua provocação lembrando que nós estamos num mundo de provas e expiações. Isso já justifica o alto índice de mortalidade. E à medida que nós vamos caminhando nesse processo evolutivo, essa mortalidade infantil ela tende a cair. Lógico que entram aí os esforços da ciência, né? De um modo geral. Então, você percebe que, à medida que esses esforços que a ciência vai implementando, vai dando condições de melhor qualidade de vida, e a mortalidade infantil ela tende a cair, mas ela está intrinsecamente ligada a esse processo de provas e expiações, porque a morte na infância é uma prova para os pais e uma expiação para o espírito, né?
Então, eu não sei se eu estou correta na resposta, mas no meu entendimento eu respondo dessa forma. Joia, porque o Livro dos Espíritos, na questão 199, nos traz o seguinte: para os espíritos orientadores, a curta duração da vida da criança pode representar para o espírito que a animava o complemento de existência precedentemente interrompida antes do momento em que deverá terminar, e o seu desencarne, também não raro, constitui provação ou expiação para os pais. Então, além disso tudo que você falou, a breve passagem numa eventual existência, ela se dá para complementar uma vida anterior que não conseguiu ser concluída e também prova e expiação para os pais, que a gente vai falar um pouco mais no momento que a gente for falar de planejamento reencarnatório. E aí, para não tomar muito tempo de vocês, Gustavo, o nosso último slide, por favor. Vocês devem estar se perguntando, Marcos Túlio tinha que trazer um samba, um MPB, né? Eu fico com a pureza da resposta das crianças. Na verdade, é para dizer que eu acho que Gonzaguinha conseguiu traduzir, na minha humilde opinião, duas passagens do Evangelho. Um é o de Mateus, capítulo 5, versículo 8, quando ele diz: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. E Marcos, capítulo 10, ele nos traz, Jesus nos disse: em verdade vos digo, que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando-os e pondo as mãos sobre eles, os abençoava. Então, a reflexão que eu quero deixar aqui, nesse último slide no final, é de que todos os nossos esforços, Divaldo falou numa das palestras, inúmeras palestras, que nosso objetivo em cada existência é sermos felizes apesar das circunstâncias. E uma das maneiras que eu entendo que a gente consegue buscar essa felicidade é buscando a pureza. Pureza de pensamentos, de palavras e de ações. Eu acho que esse exercício diário, que vai demorar a se tornar hábito, que pode levar inúmeras encarnações para estar ali impregnado no nosso perispírito, vai nos ajudar a caminhar em passos mais largos aí para a evolução. Quero agradecer muito essa oportunidade, tentei não tomar muito tempo de vocês e agradecer, sobretudo, a interação que me ajudou demais. Na verdade, vocês fizeram um estudo. Eu fiquei aqui apenas batendo uma bola e citando as passagens do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo. Muito obrigado, muita paz para todos, que esse mês de dezembro, que eu acho que é um primeiro mês de dezembro dessa nossa existência, onde muitas coisas estão acontecendo, a gente possa se voltar cada vez mais em nossos lares para Jesus, para a mensagem que ele quis nos trazer e, sobretudo, para amar ao próximo cada vez mais. Muito obrigado a todos, um beijão. Nossa, a gente que agradece, né? Eu estava aqui me lembrando de que quando eu estava grávida de você, eu estudei o Livro dos Espíritos lá no Grupo Pedro com o tio Pierre. Então, com toda a bagagem que você já traz como espírito, você também recebeu uma carga aí durante a gestação de conhecimento. Então, com certeza, isso ajudou você a formar esse trabalho aí, formatar esse trabalho, que eu achei muito bacana a forma didática que você utilizou, né? Não negando aí esse viés de professor que você traz na veia já de algumas gerações anteriores, né? Aí a gente lembra aí de Dona Angélica, enfim, professor Pierre, né, Nilma? Ô, gente, vamos descontar os comentários de uma mãe, tá? Desconta aí. E isso porque eu estou sendo, assim, bem simplista, né? Deixa eu fazer o comentário de uma tia. Foi ótimo. Parecia um professor falando, eu te amo. Um beijo, tia Nilma, também te amo, saudade. Beijo a todos.
Coisa linda, né? Aqui nós temos a observação do professor Fernando Agarês, que ele disse que nos mundos dos espíritos com perfeição relativa é necessário o estágio de infância, por exemplo, Jesus. Eu acho que ele próprio podia responder isso, né, Marcos Túlio? Eu, além de querer escutar o que o professor nos traria, Jesus é um espírito crístico, né? Ele chegou numa classificação que ele só reencarnou, né, para cumprir essa missão aqui de nosso governador, enfim, levou séculos se preparando para adensar a matéria. Eu acho que Jesus a gente não consegue conversar sobre isso, mas tantos outros espíritos já em um grau evolutivo maior. A doutrina nos fala que às vezes é um fragmentozinho mínimo, mas eu me comprometo aqui em buscar essas informações aí para a gente dialogar melhor, professor. Com a palavra aí, professor Fernando Agarês, para Boa noite a todos. A sua própria pergunta. Boa noite a todos. Boa noite. O professor gosta de provocar, viu, Túlio? Foi uma provocação. E os companheiros complementaram com muita perfeição. Eu acho que você deveria ouvir ao Gustavo, que ele fez uma colocação, se vocês verem aí à frente, nos comentários, ele diz assim, nos mundos celestes não existe corpo físico, logo não existe infância. Será? Devolvo a pergunta para provocar mais. Gustavo, vamos lá, Gustavo. Já que eu fui, né, citado. Exatamente. Não, eu acho que eu respondi de uma maneira bem sintética, é isso mesmo, infância. Se todos nós somos crianças, nesse momento, nesse planetinha de provas e expiações, planetinha, mas de forma querida, tá? Estamos aqui aprendendo, logo, passamos por um corpo físico infantil, adensamento do perispírito, lembrando que em mundos celestes o perispírito nem existe, né? Nós vamos ter lá o espírito puro, literalmente, né? Então, assim, não há necessidade de você ter uma infância num mundo celeste, né? Porque a pergunta do Marcos Túlio foi bem assim, eu vou até voltar aqui no slide. Enquanto você abre aí, Gustavo, eu queria lembrar a todos nós o seguinte, em mundos celestes não tem encarnação. Sim. Você não adensa a carne. Então, se você não adensa a carne, acho que a gente pode concluir que, de fato, não tem infância, porque já chegou no estágio evolutivo, né? Que não é necessário mais nenhum molde. Mundos celestes, mas a gente tem outras classificações de mundo, e bilhões de orbes aí, trilhões, com certeza. Trilhões. A infância se dá em todos os mundos habitados, está aqui, ó. Eu até já destaquei. Talvez a gente pudesse melhorar essa pergunta em mundos que tenha encarnações e não habitados, né? Exatamente, foi por isso, foi aí que eu me apeguei, né? Todos, está aqui bem claro, eu destaquei, todos, não há infância em todos. Agora, mundos que existe, mundos ainda que existe a encarnação, que existe o corpo físico, óbvio, você vai ter que ter umas pessoinhas desse tamaninho aí, que poder nascer assim. Acho que caberia, assim, habitados em carne, talvez. Encarnados, né, Alexandre? Uhum. Exatamente. É porque tem outros mundos de encarnações que ainda também estão crescendo, em crescimento, em desenvolvimento ainda. Muito bem. Então, só para contribuir aí com essa chuva de informações, eu queria dizer o seguinte. Síria. É a Dani. Só um minutinho, Dani. Deixa eu só concluir aqui meu pensamento. Já dou a palavra a você. Só para acrescentar aí nessa nossa conclusão, nós estamos passando aí por um portal da transição do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. E uma das propostas dos mundos mais evoluídos, que estão em evolução, que no caso o patamar de mundo de regeneração para nós é um patamar de grande evolução, é a diminuição da infância, né? Do tempo da infância. Então, você já observa há mais de uma década, talvez até no findar do século passado para o início desse século, uma diminuição da infância com a apresentação
da menarca, né, da puberdade nas crianças numa idade mais tenra. Então, você já começa a perceber crianças já com características de puberdade, de menarca, enfim, já com uma idade bem menor do que há tempos atrás. Então, só a título de colocar aí mesmo um pouco mais de informação. Vamos lá, Dani. Então, na pergunta aí que o Gustavo colocou, e a Dona Inês, olha aí o time da Inês, Dona Inês respondeu, eu tinha entendido que havia, qual que é a pergunta? Apareceu aqui, a infância se dá em todos os mundos habitados? Eu entendi, escutei que ouvi um sim. Aí eu, mas acreditava que o mundo celeste não existe a reencarnação, logo não teria infância. Então eu fiquei confusa, porque aí depois o Marco Sully falou, vamos consertar essa frase. Todos os mundos habitados. Então não existe. No mundo celeste, no mundo felizes, não existiria a reencarnação do corpo físico, logo não teria infância, correto? Foi esse meu entendimento? Estou certa? Minha prima, se assim me permite, nos mundos ditosos e felizes, a gente ainda encarna, sim, nos mundos celestes que não mais. Acho que é por aí. Então, a pergunta ela precisa ser, de fato, corrigida com a infância se dá, né, ou se daria em todos os mundos com encarnação, acho que que fica mais fácil, fica mais correto. Beleza, Desculpam vocês aí. Tá, show. Valeu, obrigada. Qualquer coisa, chama de grupo aí para poder... Deixa o Leonardo falar um instantinho, eu tenho uma dúvida. Fala, meu professor. Ivo quer falar também. Não. Como se chega no mundo celeste? Não é nascendo lá? Não, evoluindo até o último estágio. Mas está no penúltimo estágio. Do penúltimo estágio para o último estágio, como é que você passa para lá? Leonardo, assim, precisa ficar claro que o mundo celeste, pelo que a doutrina nos ensina, é o único que não há mais encarnação. Porque, veja bem, os mundos cada vez o corpo vai ficando mais etéreo. Isso. Menos carne e mais etéreo. Então, quando a gente vai chegando nos mundos ditosos e vai indo, e chega no celeste, eu acho, porque eu havia lido de que existia infância em todos os mundos e que a infância é cada vez menor. Entendeu? Então, eu fiquei meio na dúvida a respeito disso aí. Aqui fala que não é tão obtusa como no nosso mundo. Pois é, mas aí no mundo celeste não existe a infância, mesmo que seja pequenininha? Ô, Leonardo, considerando que a infância é o momento do molde, será que um espírito no mundo celeste precisaria de molde? Aí que tá. Será? Né? A gente não... Eu acho Fica aí... são aquelas coisas que, quando no Livro dos Espíritos, que tem muita coisa que nós não sabemos, porque nós não temos capacidade ainda de compreender. Né? E os Espíritos falaram isso. Né? Então, eu acho que aí tem uma coisa que a gente não tem como entender direito ainda. Eu acho que isso aí vai caber até um tema de Semana Espírita, tamanha profundidade de seminário. Gustavo quer falar aí. Não, acho que a gente pode fazer um exercício que é o seguinte, quando você desencarna, se eu desencarnar aqui agora, estou aqui falando com vocês, desencarnei. Meu espírito, né, vai para um outro mundo. Eu não vou chegar infantil lá. Eu vou chegar no outro mundo, já não vou chegar infantil. Ou seja, essa questão da penúltima encarnação, isso não faz muito sentido. Né? Digamos que na penúltima encarnação, como o Leonardo sugeriu, o espírito está lá no nível top. Saiu do corpo, e como a gente sabe, os mundos mais evoluídos, os corpos também são diferentes, então quer dizer, é um corpo físico também mais sensível. São mais etéreos. Diferenciado, mais etéreo. O perispírito mesmo, né, como até tinha falado antes, o perispírito vai se quintessenciando, que é o termo que Kardec usa, o perispírito vai ficando cada vez mais fluido para sobrar pura e simplesmente o espírito depurado. Você não tem a necessidade de ter espírito depurado infantil. O espírito já está depurado, o espírito já o é. A infantilidade não é do espírito.
infantilidade é do corpo etéreo. O espírito, ele continua, cada vez que ele encarna, ele vai evoluindo, vai evoluindo. Mas não tem mais corpo físico. A questão é essa, não vai ter mais corpo físico. Tem um corpo etéreo. Mas o corpo etéreo não é corpo físico. E esse corpo Não, etéreo ele vai diminuindo. É corpo etéreo. Sim, mas ele vai diminuindo. Assim, está muito claro isso para mim, mas eu gostaria de ter exposto melhor, mas é assim. Eu queria só deixar uma observação. Vocês estão me ouvindo? Sim. Muito bem. Uma coisa que era importante ficar claro, não sei se ficou. Quando a gente retorna à carne, o período da infância, o espírito ele não volta, a gente não passa a ser um espírito de criança. Nós continuamos sendo espíritos. Nós continuamos sendo espíritos milenares, mas cada nesse vez período, evoluindo mais. Isso, mas nesse período da primeira infância é que as nossas faculdades ficam em estado latente. É importante ficar muito claro isso. A gente não deixa de ser um espírito milenar, só que na primeira infância encarnada, as faculdades ficam num estado latente para toda aquela história que a gente conversou, do molde, para quando esse espírito puder começar a aflorar todas as suas vivências, a gente consiga equilibrar novamente, como falando o molde que a gente tanto aqui falou. Então, a gente não deixa de ser um espírito milenar. A encarnação que nos deixa nesse estado latente. Eu fiquei com vontade de deixar isso mais claro, talvez isso não tenha ficado tão claro. Quando a gente desencarnar, a gente vai entender isso melhor. É isso aí. Eu queria falar uma coisa com o Edson. Edson, a galera mais antiga aí do Júlio Oliveira, acho que a gente já pode desencarnar, porque o Júlio Oliveira está em boas mãos, hein? Essa galera nova aí, Marcos Túlio, Gustavo, nos anima. Gente, olha só. À toa não é que a gente está com essa incumbência de botar essa turma para trabalhar. Exatamente. Laura Brejão também, Laura Brejão. Vamos parar Gustavo, Vamos parar com esse negócio de desencarnar aí, fazendo favor. Deixar esse negócio para frente, tá? Desencarnar e não esquece do Resgata Eu, tá? Pelo amor de Deus. Sim. Gente, deixa eu só colocar aqui, os companheiros deixaram umas mensagens muito carinhosas aqui no bate-papo, né? Excelente, maravilhoso estudo, enfim, maravilhoso diálogo. Saraiva está aqui, excelente, MT, parabéns pelas reflexões sempre lúcido e envolvente. Márcio Sobral, grato pelo aprendizado, excelente estudo. O Sandro dizendo que Marco Júlio foi didaticamente perfeito, feliz pelo tema e como você fez sua abordagem, também concordo com você, Márcio. Esse bate-papo foi muito produtivo, muito bacana. Maria Inês também. Ter você em nossas vidas é tudo de bom. Também concordo, Maria Inês. Só acrescenta a nossa evolução e aprendizado. Luz para você. E aqui tem o José Luiz, Marcos, lá de Brasília, um companheiro nosso lá de Brasília, que ele diz o seguinte: parabéns pelo diálogo. O Túlio, nas próximas encarnações, não vai ser preciso ser criança. Eu espero que eu ainda possa ser mãe dele em algumas encarnações, né, meu filho? Zé Luiz, um beijo do Planalto Central. Pessoal, obrigado pelo carinho. Enfim, eu me permito dizer que isso não me envaidece, mas isso me motiva a continuar buscando estudar e ter condições de bater um papo aqui com vocês. Saraiva, obrigado. Eu espero daqui a algumas encarnações chegar no seu nível de palestrante. Eu me coloquei aqui como dialogador. Isso aí. Marcelo está dizendo, nem percebi a hora passar, foi ótimo, parabéns. Tio Ivo quer falar. Tio Ivo, 2 minutinhos para você falar, viu? Que a gente já está caminhando aqui para o final. O negócio é o seguinte, eu, particularmente, acho que existe reencarnação. E depende do mundo que você está. Aqui na Terra, você reencarna de uma forma. Num planeta mais evoluído, que tem ainda milhões para a gente passar, a gente vai reencarnar de acordo com a realidade que lá existe. E lá a gente vai desenvolver a vida que lá vai nos apresentar. Mas você tem que chegar lá encarnando de uma forma bem mais leve, bem mais etérea. Mas como é que você vai chegar lá se você não encarnou? Gostei muito da palestra.
Beijo, beijo, Ângela. É isso aí, Ivo. A gente vai ter oportunidade de falar mais sobre isso. Obrigado aí pelas colocações. É só para falar para você que essas mensagens que eles colocam aqui não são elogios, são feedbacks muito positivos, porque isso é importante. No virtual, isso é importante, né? A gente tem um retorno positivo para ver se a gente está caminhando aí, né? Se os estudos estão sendo bem aceitos, enfim, eu acredito que sim. Não leve isso como elogio, é só mesmo feedback, para você continuar e voltar aqui numa próxima oportunidade já com um novo estudo, ok? Combinado? Combinado. Você foi cirúrgico no seu diálogo, Marcos Túlio é cirúrgico. Vamos lá. Gustavo, você quer falar alguma coisa aqui? Você desculpa, não era nem falar, apenas compartilhei a tela aí desculpa mesmo, assim, eu sei que eu sou um tanto quanto chato com determinadas coisas, assim, até já tomei alguns puxões de orelha por causa disso, de alguns encarnados e desencarnados bastante também, mas, assim, questão 985 do Livro dos Espíritos, né? Constitui recompensa a reencarnação da alma em um mundo menos grosseiro? Pergunta Kardec, responde Espírito de Verdade. É a consequência de sua depuração, porquanto à medida que vão se depurando, os espíritos passam a encarnar em mundos cada vez mais perfeitos, até que se tenham despojados totalmente da matéria e lavado de todas as impurezas para eternamente gozarem da felicidade dos espíritos puros no seio de Deus. Aí Kardec complementa, né? Esse sem aspas é um texto de Kardec. Nos mundos onde a existência é menos material do que neste, menos grosseiras são as necessidades e menos agudos os sofrimentos físicos. Lá, os homens desconhecem as paixões más, nos mundos inferiores, os fazem inimigos dos outros. Nenhum motivo tendo ódio e ciúme, vivem na paz, porque praticamente a lei da justiça, amor e caridade. Não conhecem os aborrecimentos, cuidados que nascem com a inveja, do orgulho e do egoísmo das causas. Assim, acho que essa questão foi que me embasou na minha resposta. Só isso, desculpa. Obrigado, Gustavo. Muito bom, muito bom. Deixa eu só ver aqui uma última mensagem que mandaram. Poliana dizendo que foi maravilhoso. Não vale. Não vale. É muito puxa-saquismo nesse grupo. Não é? Marialva e Miriam estão colocando aqui. Gostamos muito da forma como você desenvolveu o estudo. Eu também gostei muito. Não esperava diferente de você. Então, é isso. Podemos, então, caminhar para o final da nossa reunião. Alguém tem mais alguma coisa a falar? Eu queria Pode falar só um dar pouquinho. parabéns, rapidinho? Ai, desculpa. Pode. Fala aí, Laura. Eu não esperava, né? Nada diferente, como você acabou de falar. Hoje está corrido aqui em casa, os meninos não dormiram ainda, mas eu agarrei esse telefone, botei no ouvido e falei para o William, hoje não dá para sair de perto desse telefone aqui não, meu filho, porque hoje tem estreia peso pesado. Aliás, dezembro todo está realmente peso pesado. Parabéns, Marcos Túlio, foi demais, muito bom. Foi diferente, né, de todos os outros, por isso fica dinâmico, a qualidade da informação muito boa, arrebentou. Até a próxima. Obrigado, mãe do Álvaro e do Antônio. Beijo todo mundo aí. Eu posso fazer um comentário rapidinho? Pode sim, querida. Eu me senti como se fosse do ensino fundamental assistindo uma aula de uma faculdade, no curso superior. Foi maravilhoso. Eu gostaria de estender mais esse tema, porque tem muita coisa assim, envolvida nesse fato da criança quando é reencarnada, né? E é assistida não só pelos pais, como às vezes vai para outras pessoas, ou os avós, ou outras pessoas, para criá-los, né? Então, ainda tem muita coisa ainda. Eu gostaria que o Túlio foi uma sabatina, foi maravilhoso, parabéns. Mas eu gostaria que depois tivesse mais sobre esse assunto. Tem muito esclarecimento ainda, né, Miriam? Ele vai voltar. Obrigada, querida, pelo carinho. Moisés, desliga seu som aí, por favor. O Moisés agora vai falar com a gente. Oi, gente. Esse tema é muito bacana, né? Eu
que me chama a atenção assim, a importância, né, de a gente falar sobre infância, sobre educação, nós como adultos, pais, tios, né, criadores de crianças, né, temos essa responsabilidade de entender, de fazer essa educação dos homens do futuro, né, homens e mulheres do futuro que vão habitar esse planeta, né, e quanto mais a gente entender isso, mais esses espíritos vão aprender e vão conseguir evoluir mais rápido, né? É legal esse tema da educação, da infância, por causa disso, né? A gente tem uma responsabilidade, um impacto muito grande. Grande Moisés, mocidade na área aí. Depois eu quero ter a oportunidade de falar, ia ficar muito extenso, do privilégio que eu tive, privilégio mesmo, sou muito grato a Deus e aos meus pais, que sempre me incentivaram, meus avós, da evangelização e da mocidade na construção aí da minha caminhada. Quero deixar aqui um destaque carinhoso para a tia Nione, que com certeza está muito amparada na espiritualidade, e amparada por tantos espíritos que ela pôde também evangelizar e trazer esses momentos marcantes. A Nione era ali aquela transição entre a evangelização, a gente atravessava a rua no Pedro, o Pedro não era do tamanho que é hoje, então faltavam as salas, mas era ótimo, porque a gente ia para o Vicente, ela fazia ali aqueles 2 anos para a gente entrar na mocidade. Então, o meu carinho, meu beijo a tia Nione, receba toda a nossa vibração. Ô, Miriam. Boa noite. Boa noite. Tudo bom? Tadinha de mamãe, né? Tadinha, mamãe tem luta. Mamãe tem luta. Olha a luta aí. Eu quero... Você me permite falar aqui da nossa intimidade? Deixa a barba crescer de novo. Hein? eu tive que tirar... Tá com cara de criança. Tá com cara de criança. Eu fiquei com a cara de lua, redonda. Mas eu quero falar o seguinte, Miriam e Marcos Túlio. Primeiro que Marcos Túlio falou em hereditariedade, tá aí, né? A mãe e o filho. Então, a gente não consegue negar as origens das reflexões que conseguem fazer, da abordagem simples no linguajar, para que todos possam entender mais profundo de entendimento. Então, meu amigo, você me permite aqui, eu saio agraciado pelas reflexões que você fez aqui, me sinto muito feliz, porque eu sei do todo o seu potencial, como o Miriam falou aqui, não é um elogio, né? Porque o elogio no movimento espírita parece que foi jogado aos portais do umbral, mas não, já que não se pode falar muito de elogio, mas eu falo como um incentivo. Meu amigo, continua, porque você foi, como alguém falou aí, foi cirúrgico. Pegou todos os pontos, juntou tudo e no final agraciou a gente com reflexões belíssimas. Parabéns. Valeu, meu irmão. Vendo de você, fico muito feliz. Um beijo a todo mundo aí. Eu quero mandar um beijo aqui para a Natália Vilminha, dizer que ela escreveu no chat aqui que tia Vilminha, lá na 5ª série, quando a gente tinha preguiça de fazer trabalho de ciências, ela que fazia as maquetes para a gente. Mas, tia Vilminha, acho que a partir de agora eu não vou ter mais preguiça de estudar, não, tá? Um beijo. Valeu. Beijo, querido. Depois ela continuou fazendo igual comigo. Continuei. Tá certo. Tiramos 10. Também. Obrigada pelo carinho aí, né, com o Marcos Túlio, as palavras do Saraiva. Aliás, de todos vocês, né? Eu estou sentindo aqui uma emoção maior que a minha. Com certeza é alguém que está muito feliz pela performance que o Marcos Túlio apresentou, né? Não foi bem uma estreia, porque ele já faz o trabalho de estudo às quintas-feiras, especialmente online, mas assim, na quarta-feira é a primeira vez que ele
vem trazer para a gente essas reflexões. Eu acho que tem mais alguém aí querendo falar, né? Antônio José, Thelma e Ribeiro, então acho que estão querendo falar, não é isso? Minha cunhada, parabéns, você e Marcos Túlio, foi magnífico esse estudo, principalmente nós que somos avós, pais, né? Meus parabéns, vocês estão iluminados, foram muito iluminados hoje, meus parabéns, fiquem com Deus. Meu irmão Ribeiro, um beijo, Thelma. Obrigado, querido. Então... Eu quero falar rapidinho, Miriam, por favor. Fala, seu Zé Luiz. Marcos Túlio, seu Zé Luiz, lá de Brasília. Marcos, a gente que participa dos movimentos, né, espírita, olha, essa ideia que você nos trouxe, em vez de uma palestra, um diálogo, o que mais acontece dentro dos centros espíritas, das palestras cansativas, repetitivas, e que as pessoas saem completamente desnorteadas de perguntas que gostaria de saber, de detalhes. Eu sempre, aonde eu trabalhei, a casa que eu trabalho, infelizmente cortaram, a direção cortou, mas eu sempre lutei para que a palestra fosse em torno de máximo 20 minutos e os outros 40 minutos fosse de perguntas e respostas, daquelas dúvidas que as pessoas ficavam ali no centro. Muitas que vinham pela primeira vez saíam assustadas, saíam com medo. Então, o que você colocou hoje foi muito importante. É que daqui para frente, não sei, a gente é uma ideia. Você plantou aqui uma ideia que futuramente se pode, né, colocar, assim, falar determinado assunto. E as perguntas, você já pode trazê-las prontas, porque as perguntas que a gente gostaria de fazer, né? Então, você foi muito cirúrgico, meus parabéns, e continue. Cara. Você está na casa certa, com a mãe certa também, né? Reencarnou certo. Zé Luiz, deixa eu te contar um segredo. Eu fui apenas instrumento. Quando eu comecei a ver que eu não estava seguro, eu não estava dominando o assunto, eu pedi amparo, intuição de como fazer. Então, foi só uma estratégia de quem não domina o assunto. Foi só isso. Mas obrigado aí pelo carinho. Mas é intuição espiritual, você pode ser Sim, sem dúvida. Viu? Muito obrigado. Desculpe aí o tempo. Um abraço aí, obrigado a você. Outro, querido. Obrigada, seu Zé Luiz. Então, vamos caminhando aí para finalizar a nossa reunião, porque a gente tem por hábito cumprir a disciplina do horário, né? E eu estava falando antes com o Marcos Túlio de uma emoção diferente que a gente está sentindo aqui. Provavelmente alguém que está nos acompanhando e que está muito feliz, né, por essa proposta de você ter aceito o desafio de ter vindo aqui hoje trazer dessa forma tão própria sua, né, socializando esse conhecimento. A nossa casa, ela tem como característica, né, todas as casas espíritas têm a sua característica. E a nossa, ela prima pela simplicidade, pelo acolhimento, pela fraternidade e pelo estudo que nos leva ao conhecimento, né? A gente tem que se basear no que Jesus nos traz como proposta de conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, nós precisamos, e assim, especialmente nesse período de pandemia, onde estamos todos paralisados, nós tivemos assim um insight muito rápido, e esse insight provavelmente, com absoluta certeza, foi uma orientação da espiritualidade da casa para que a gente continuasse esse trabalho. E aí pensamos uma ideia aqui, outra ali, na semana seguinte, onde tudo se encerrou em lockdown, nós iniciamos a nossa proposta, e aí a gente tem a colaboração inestimável do nosso querido Gustavo, que faz aí toda essa parte de assessoria técnica, né, tecnológica, e a gente foi se apropriando, então,
desse novo fazer, desse novo normal, e a coisa começou e está, assim, eu estava conversando com o Edson antes de iniciarmos a reunião, nós estamos há 9 meses realizando aqui estudos, né, / palestras, e até hoje não teve nenhum senão, não teve nenhum impedimento, não teve nenhuma dificuldade, nenhum dos que estavam escalados para estar aqui conosco tiveram dificuldade de cancelamento, enfim. Isso aí a gente precisa agradecer, né? Gratidão a Jesus e gratidão a esses espíritos benfeitores que nos assistem, trabalhadores incansáveis da seara de Jesus, que estão aproveitando das nossas mínimas, pequenas possibilidades para fazer essa grandiosidade que eles têm feito, né? E paralelo a isso, né, no ambiente espiritual, nós estamos aqui numa plataforma virtual, mas tem uma plataforma espiritual que está ambientando tudo isso e está canalizando as energias, né, coletando ectoplasma daqueles que são médiuns especiais para isso e estão encaminhando isso para os hospitais, para os lugares de necessidade. Então, nós encerramos a nossa reunião de hoje com gratidão. Uma gratidão imensa a Jesus por essa oportunidade, por termos aproveitado do limão para fazer uma limonada. E assim, Senhor, nós aqui estamos com os nossos corações jubilosos, cheios de gratidão, de amor, por essa oportunidade que todos estamos tendo de nos congraçarmos aqui no virtual, nessa plataforma de encontro que a nossa casa tem possibilitado, e aí vão muitas mãos, tanto no plano encarnado quanto no plano espiritual. Muitas criaturas queridas que conosco fazem esse trabalho acontecer. E nessa noite especial, memorável, onde o nosso querido Marcos Túlio nos trouxe esse conhecimento tão importante, que nos fez inquietar, que nos fez tirar dúvidas, esclarecer, e nos fez ficar com vontade de ouvir um pouco mais sobre o assunto. Nós te agradecemos, Jesus querido, por estarmos aqui, pela vida, pela doutrina espírita tão consoladora, tão esclarecedora, e agradecemos a ti, Senhor, por estar conosco nesse planeta, cuidando de nós, no leme de toda essa situação, todas as condições, oferecendo as condições necessárias para que nós possamos caminhar evolutivamente falando. E a nossa gratidão não tem palavras e não tem fim. É uma gratidão eterna por tantas bênçãos, por tanto amor, por tanta luz, pela presença de todos aqui conosco nessa reunião, que apesar de ser num ambiente virtual, é tão acolhedora, tão fraterna e de tanto amor. Fica conosco, Jesus. Nós precisamos de ti. Precisamos da tua misericórdia, da tua luz a nos envolver e a nos amparar. Que cada lar aqui representado possa receber nesse momento um reforço energético, espiritual, trazendo a cada um de nós aquilo que mais precisamos para não esmorecermos, para termos coragem e para continuarmos de pé. E assim, Jesus querido, que isso também se reflita em cada coração que sofre, em cada hospital, em cada leito de dor, em cada ambiente onde haja alguém sofrendo por alguma situação. E é confiante em ti, Senhor, cada vez mais. É que nós te pedimos que nos abençoe, nos proteja e nos ampare. E que fique sempre conosco. Graças te damos, que assim seja.
nossa irmã Paloma. Então, para a prece. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àqueles que procuram a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor estrela guia, ao aflito a consolação, o doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vós não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixar-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as dores se acalmarão, todas as lágrimas secarão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre as montanhas, nós esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa santa e divina imagem. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.
Paz e luz a todos, boa noite. E até a próxima semana. Até a próxima, amiga. Obrigada, pessoal. A presença do Marcos Juver. Boa noite a todos. Boa noite para todos. Próxima semana, Marcos Juver. Boa Falando sobre o noite. Natal. Boa noite, querido. Ribeirinho. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Beijo a todos. Boa noite. Obrigada, Miriam. Boa noite a todos. Parabéns, Lênia. Obrigada. Não, você viu o meu áudio? Eu ainda não vi, porque hoje eu passei o dia no hospital, mas agora, quando eu deitar, eu vou ver tudo direitinho. Obrigada. Um beijo no seu coração, querida, de todos vocês. Não pude cantar ao vivo, mas eu cantei ali para você. Tá, obrigada, meu amor. Obrigada mesmo a todos vocês pelo carinho que Nossa Senhora da Conceição nos ampare e nos proteja. Túlio, você foi lindo. Te amo, amor. Beijo. Beijo, gente. Tchau, beijo, beijo.